você conhece a síndrome da cabana? Ela é descrita como consequência de quando ficamos isolados, sabe, por longos períodos, tipo esse. Hoje vamos falar desse assunto com o psicólogo Dr. Alexandre Bess. Seja bem-vindo. É assim que fala mesmo, Alexandre Bess? Pode ser, Alexander, tudo bem. Alexander? Isso. Ah, desculpa, Alexander. Vamos fazer assim? Pode? Como é que é? Assim, assim. Assim? Abracinho, né? Seja bem-vindo ao Temperando Papo. Obrigado, Você é muito Ariane. simpático. Obrigado, querida. Bom, parabéns pelo seu programa, que você tem esse sucesso, né? Obrigada, que todos viu? nós podemos passar dessa pandemia com saúde, com autonomia física, mental, psicológica, econômica. Sim, né? com certeza. Porque a pandemia, ela atacou todas as saúdes. É um conjunto, né? Atacou a Alexandre? saúde mental, atacou a saúde emocional, atacou a saúde intelectual, a econômica, enfim, todas as saúdes. As conjugais. Com certeza. E uma coisa afeta a outra, né? É uma cadeia, né? Não Exato. tem como dividir, né? Ah, não, estou bem no amor, mas aqui nas finanças não estou muito... Não tem como, né? E conta pra gente, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre essa síndrome da cabana, que é justamente o que a gente viveu, né? A maioria das pessoas viveu essa realidade, né? Grande parte das pessoas. E aí, o que acontece? O que é essa síndrome, Alexander? Bom, a síndrome da cabana, Ariane, ela é uma nomenclatura referente à pessoa ficar em casa e ter medo de ir para o meio externo, tá? Essa nomenclatura existiu há uns 100 anos atrás, onde... Existiu? Existiu essa Em nomenclatura. alguma pandemia? Exato. Na verdade, era muito relacionada ao frio, e aí foi adaptando a algumas pandemias também. Só que as pessoas entendiam que se isolar no seu ambiente residencial, no caso da época cabanas, né? Especialmente em regiões mais frias, em regiões mais montanhosas, elas estariam, teoricamente, em traços protegidas. Só que não funciona bem assim. Só que aí você cria um comportamento obsessivo-compulsivo, totalmente neurótico e infundado, onde esse comportamento ele tende ao quê? A piorar, né? A síndrome da cabana, ela nada mais é do que uma representação atual de uma fobia social ou ainda, numa vertente um pouquinho pior, do que um transtorno de ansiedade com agorafobia. Lembrando que a agorafobia é tudo aquilo que é o medo de você sair para a rua, é o medo de você habitar o meio externo. Tá, vamos lá então. Vamos ali reverter essa situação. O que seria interessante essas pessoas que estão vendo já que algo diferente está acontecendo, né, com elas? Por exemplo, eu tenho um amigo, ele é extremamente centrado, espiritualizado, está bem financeiramente, tá tudo lindo. Só que ele falou, Ari, eu comecei a ter problemas à noite, síndrome, palpitação, eu não estou ficando muito bem, você percebeu que eu estou diferente, etc e tal. Eu falei, uau, não percebi, a gente começou a conversar, mas o que essas pessoas podem fazer para voltar ali à naturalidade, que eu acredito que vai ser desafiador, mas a gente vai conseguir. Sim, claro. Essa pandemia, ela consegue mexer com as nossas esferas também noturnas. Então, ela cria um tipo de ansiedade noturna. Quando a ansiedade é noturna, o que ela cria? Pesadelos, tá? Ou numa esfera um pouco piorada, transtorno de terror noturno, insônia, principalmente insônia, e toda uma desregração imensa, né, dos hábitos que nós tínhamos para dormir. Então, todos os nossos hábitos noturnos... Não, mudou o hábito de Exatamente. todo mundo, né? Porque ergue a mão aqui quem mudou o hábito com a pandemia. Todo o horário mundo, de claro. dormir. Todo mundo do estúdio? Viu? Então, e você vocês de casa? Também? Ergue a mão aí, pessoal. Então o que acontece? O Zaca falou que não. O único. Bom, tem exceções, que bom. Tem Que bom. exceções. O problema, Ariane, é que assim, o sono ele é muito afetado nessa pandemia. Por quê? Por causa da ansiedade. A síndrome da cabana não deixa de ser uma ansiedade. Em inglês, ela tem uma nomenclatura de fever, cabin syndrome, tá? Seria febre, né, da cabana, a síndrome da febre da cabana, ou ainda the fear of going out, o medo de ir para fora, né? Então, a pessoa se isola ali e deixa os sintomas tomar. Voltando à sua pergunta, a primeira coisa que a gente pode fazer seria o quê? Ter uma conscientização. Ter uma conscientização de quê? Que você pode enfrentar e você deve enfrentar. Claro, você não vai sair na rua sem máscara. A gente está aqui sem máscara por um estúdio. É um trabalho. Não, e outra coisa, é um trabalho essencial. Claro. Né? A gente não está aqui no parque de diversão. Então, é muito diferente. Né? E claro. todos atrás dos bastidores não, eu já tomei um banho de álcool gel aqui, né? Então gel para tudo que é lugar, exatamente. Então, o que acontece?
Quando você deixa realmente o sintoma te dominar, esse sintoma ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e fica muito complicado, tá? Então, qual que é a melhor dica? A melhor dica é você realmente ter a conscientização de que isso é uma crise que vai passar, é uma crise passageira, né? Hoje a gente vive uma outra realidade no momento. Essa realidade não será definitiva. As coisas vão voltar, mas eu acho que vão voltar ao que era antes, mas o que pode mudar é o nosso olhar. Eu acho que se nós pudermos tecer um olhar social, Sim. é muito importante. Sim. Né? Não confundir olhar social com ideologias partidárias, porque muita gente confunde, de esquerda, etc. E tal. Não é nada disso. Né? Não é isso. Assim, a gente, me corrija, doutor Alexander, se eu estiver errada, mas a gente trazer a humanização de tudo que aconteceu aqui com o Covid, o que a gente aprendeu com isso. Gente, está restrito a um abraço, né? Então, assim, é tão importante isso, a gente não dava valor. Sabe uma coisa que eu dei valor? Esses dias eu saí da TV e queria almoçar para conversar e fazer uma reunião, não pude almoçar, sentar para almoçar coisas básicas da vida, exatamente. Né? Fantástico, então, assim, tá perfeito o que você falou, Ariane. Eu acho que é ter essa humanização, é ter esse olhar social, puder sempre ajudar quem você puder, às vezes com uma palavra, não precisa ser economicamente, né? Mas se você puder ser mais uma humanizado... moeda muito valorosa. São coisas simples, porque o que eu te falei, você não pode ir numa padaria comer um pingado com pão com manteiga na chapa. A gente sabe. Beber um pingado. Exatamente, exato. Então, você vê, é uma coisa simples, né? E a gente não pode fazer isso. Sim. E outra, você não pode... Quer dizer, você teve que criar distância das pessoas, né? Que não se vive sem pessoas. Exatamente. É importante a gente distinguir também, falando da nossa síndrome, a nomenclatura entre distanciamento social e isolamento social. A síndrome da cabana não é um distanciamento social, é um isolamento social. Quando a gente fala em isolamento social, a gente fala em questões negativas. Tá? Tudo que é isolamento, o que acontece? Do campo da neurose, fobia social é isolamento. Sim. Síndrome de pânico com agorafobia é isolamento. Pessoas tímidas ou com caráter intrínsecos são isolamentos. É um isolamento. Tá? Então isso é muito importante. Quando a gente fala em distanciamento, a gente fala em medidas protetoras, tá? Claro. Para que a gente fique realmente protegido e tenha uma conotação positiva, que é você se interagir com a sociedade. Ainda no isolamento social, eu falei das pessoas neuróticas, que é você realmente ter uma fobia social, ter uma síndrome de pânico, ter um caráter intrínseco, uma timidez. Tudo isso é é curável e tratável, né? Não existe sarável, mas é sarado, mas é tratável e curado. Quando a gente fala em psicopatia, em sociopatia, em esquizofrenia é diferente, não é tratável e não é curável. Tá? Todas as doenças psiquiátricas, elas não têm cura. Então, muitos psicopatas, e todos, sem exceção, todos os serial killers do mundo, todos, praticavam o isolamento social. Uau! Porque é aí que ele pensa o que ele vai fazer. Nossa, qual vai ser minha próxima vítima? É aquela ali? Então, ele estuda a vítima, ele pensa o que ele vai fazer. A mesma coisa acontece com pedófilos e com estupradores em série também. Esse isolamento. É diferente. Nós estamos agora nos distanciando para nos protegermos. Claro. Por isso que a síndrome da cabana, ela não pode ter uma conotação negativa, porque senão a pessoa consegue não trair. Então, na realidade, o que acontece? Essa síndrome da cabana, ela tem que ser realmente uma coisa muito... tem que deixar de ser negativo para a pessoa ficar em casa só o necessário e usar a sua residência como uma questão positiva e não como uma questão negativa. Sim, e atrair outras formas também, né, de comunicação, né? Por mais que exista esse distanciamento e não isolamento, tem as redes sociais, hoje em dia a gente também está trabalhando de outras formas, né? Legal, porque a pessoa, quando ela está na síndrome da cabana, ela não quer nem realmente fazer nada. Ela quer o quê? Ela quer ficar isolada, sem se comunicar socialmente, sem fazer as questões de diálogo, de internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, todos os outros mecanismos que todos nós temos, porque na realidade ela não quer isso. Ela quer realmente manter o isolamento, porque faz parte da síndrome. Então, na realidade, quando você pratica o distanciamento, é o contrário. Quando você faz o distanciamento social, não tem nada a ver com a síndrome da cabana. Você vai fazer um distanciamento social para se proteger, mas, ao mesmo tempo, essa proteção invoca, naturalmente, uma
interação, uma interação social positiva. Perfeito, gente. Então, não confundam, tá? O doutor Alexander Bess volta aqui no Temperando Papo, tá? Vocês já podem começar a mandar as suas dúvidas e perguntas, porque aí ele mesmo vai responder. Doutor Alexander, eu agradeço Eu que muito agradeço, sua querido. participação. Obrigado. Deixa as redes sociais para quem está em casa. Alexander Bess Oficial, tem o Instagram, tem tudo lá. Tá. Alexander Bess Oficial, BEZ. Tá bom, perfeito. Tá passando aqui no GC também para vocês, tá bom? Obrigado. Até logo, viu? A gente se vê. Eu que Obrigado, agradeço. Ariane. Obrigado. Parabéns pelo programa. Muito obrigada, viu?